Então, na aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo da operação radiciação de números reais. Essa operação inclui a operação raiz quadrada, que nós já estudamos. Okay? Vai ficar claro ao longo da aula que não existe apenas a raiz quadrada, existem outros tipos de raízes. Okay? Então, vamos lá. Fazendo então uma breve contextualização sobre a raiz quadrada, agora no caso envolvendo números reais. É a mesma coisa do que você já sabe. A raiz quadrada de um número positivo, A, é um número positivo que elevado ao quadrado resulta em A. Ok? É exatamente aquilo que a gente já sabia. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25, ou ainda 5 vezes 5 é igual a 25. Veja a relação. Eu quero a raiz quadrada, lembra que a gente denotava assim, ó, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Eu quero a raiz quadrada de 25. É igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Viu que tem relação? Você tem a raiz quadrada, 5 ao quadrado. Tá? Essa é a chave, né, que nos vai motivar a definir outras raízes. Tá bom? Então vamos lá. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, né, porque a gente está pegando, como eu falei lá no estudo dos números inteiros, nós estamos trabalhando com números positivos. Okay? Então, é 5 porque 5 ao quadrado é igual a 25. Só que a gente pode escrever isso de uma outra maneira. Tá? Essa raiz quadrada, né, para enfatizar mesmo que é uma raiz quadrada, a gente também pode escrever raiz quadrada de 25. E aqui, ó, nesse espacinho aqui, a gente coloca o número 2, para indicar que nós estamos trabalhando de fato com a raiz quadrada. Ok? Mas não é obrigatório. Não precisa colocar o 2. Tá? Quando você vai escrever a raiz quadrada, você não precisa escrever o número 2. Tá bom? Isso eu estou te dizendo porque essa é uma outra maneira de você escrever, que também está certa, não está errado. Okay? E quando a gente tem essa escrita, digamos, mais completa, assim, nós podemos dar alguns nomes. Tá? Então aqui, esse 2, né, que eu coloquei aqui, eu chamo índice. Tá? Eu vou dar o nome para ele de índice. Ok? Esse elemento aqui, que nós estamos buscando a raiz quadrada dele, no caso 25, ele é chamado de radicando. Ok? Então você tem um radicando, você tem a raiz do índice 2 do radicando. Tá? E quando você escreve tudo isso, né, raiz quadrada de 25, isso aqui a gente chama de radical. Tá bom? E o 5, que é o resultado, no caso, é a raiz que eu estou buscando, obviamente se chama raiz. Ok? Bom, então, tudo bem? São alguns nomes, né, que podem aparecer, tá, quando a gente fala de raiz quadrada. Tá bom? Vocês fazem a operação normalmente, ok? Como se vocês estivessem trabalhando como a gente fez anteriormente. Tá? Você pode ter, né, raiz de número inteiro, positivo, lembra? Você pode ter raiz de zero, que é zero, raiz quadrada envolvendo uma fração, um número decimal. Né? Todo aquele estudo que a gente fez anteriormente se aplica aqui. De fato, né? Todos aqueles números que nós vimos anteriormente são números reais. Lembra que agora a gente está no contexto mais geral, né? Engloba tudo, tá bom? Então vamos lá. E, novamente, sinto muito lhes informar que ainda, né, raiz de número negativo não existe, tá bom? No conjunto dos números reais. Não faz sentido você falar da raiz de um número negativo no conjunto dos números reais. Ou seja, se isso não faz sentido aqui, obviamente não faz sentido em nenhum dos outros conjuntos que a gente já estudou anteriormente. Nem dos naturais, nem dos inteiros, nem dos racionais, nem dos irracionais. Tá? Então, é impossível. Ou seja, não existe um número que elevado ao quadrado resulte em menos 4, por exemplo. Tá? Então, isso fica aí para estudos futuros, quando vocês forem estudar os chamados números complexos. Tá bom?
É só uma observação. Então vamos lá. Nós temos duas situações que envolvem a raiz quadrada. Tá? A primeira delas é a seguinte, olha. Quando a raiz quadrada de um número real resulta em um número racional, tá? Então aqui eu faço um parênteses, você pode ter um número natural, inteiro, tá? Positivo, né? Uma fração decimal ou ainda uma dízima periódica. Tá? Então, nesse caso, quando a raiz quadrada resulta em algum desses elementos, né, você diz que essa raiz quadrada é exata. Tá bom? Então, você pode ter, por exemplo, raiz de 64 é o 8, né, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 1/16 é 1/4. Porque 1/4 ao quadrado é 1/16. Raiz do número 0,01, ou seja, a raiz do número 1/100. A raiz de 1/100 é 1/10, porque 1/10 vezes 1/10 dá 1/100. Okay? E aí vocês podem estar perguntando, ok, né, eu entendi a ideia, nós já fizemos muitos exercícios, já praticamos bastante, assim espero, né? Mas tem uma maneira mais prática de achar a raiz quadrada sem ficar pensando, né, imaginando, a raiz do 36 é 6, né, porque 6 vezes 6 é 36. Né? Tem algum jeito mais prático? Tem. Tá? Então, vejamos aqui, por exemplo, raiz quadrada de 81. Eu acho que vocês já sabem, né, que a raiz de 81 é 9, né, mas vamos ver. Eu tenho aqui 81. Eu posso fazer a decomposição desse 81. Ou ainda fazer a fatoração desse 81. Né? Então, eu posso escrever, né, o 81 como um produto de fatores primos. Lembra disso? Então, eu busco o primeiro número primo para eu fazer a decomposição. Bom, eu sei que 81 é um número ímpar, então eu não posso dividir por 2. 8 mais 1 é 9. 9 é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir 81 por 3. Tá? 81 dividido por 3 dá 27. Né? 27 eu posso novamente dividir por 3, porque 2 mais 7 é 9. 27 dividido por 3 dá 9. Novamente por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 é o número primo, né? Então só vai ele mesmo. Dá 1. Então, quando dá 1, eu paro. Né? Ou seja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Tá certo a nossa continha, a nossa decomposição. Só que nós buscamos um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 81, não é? Então, veja só, o que eu posso fazer? Eu posso agrupar aqui, eu posso, na verdade, separar em quantidades iguais. Então, veja, olha, quantos números eu encontrei aqui? 1, 2, 3, 4, não foi? Eu posso separar de 2 em 2. Então, veja, 2 para cima, 2 para baixo. Né? Ó, 3 vezes 3 é quanto? 9. Né? 3 vezes 3 é quanto? 9. Aqui. E quanto que é 9 vezes 9? 81. Pronto. Achei a raiz. Que é 9. Só isso. Viu? Então, você faz a decomposição do número, né? E vai trabalhando. E depois você separa na mesma quantidade. Tá bom? Separa em duas partes. E aí você vê o produto de cada uma dessas partes. Então, vejamos aqui outro exemplo. Qual é a raiz de 256? Bom, a princípio, né, é um pouquinho mais complicado. Né? Vamos ver qual é a raiz usando esse processo que eu falei aqui. Bom, 256 é um número par, então eu posso dividir por 2. Né? Então, dividindo por 2 dá 128. Né? Novamente eu posso dividir por 2, porque ele é um número par. Vai dar aqui 64. Novamente por 2. 64 por 2 é 32. Por 2 é 16. Por 2 é 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. Tá? Ficou um pouquinho grande aqui embaixo. Então vejamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números apareceram. Então eu separo 1, 2, 3, 4 para cima, 4 para baixo. Então eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então 16 é a raiz de 256. Ok? Então é uma maneira, digamos, mais prática, tá? Façam mais desses para vocês praticarem, ok? E é uma maneira, né, que nos auxilia bastante na hora de calcular a raiz quadrada. Tá? Vocês devem estar se pensando, professor, por que você não falou isso antes? Né? Calma,
Calma, tudo tem seu tempo, ok? Então vamos lá. Então vocês observam o seguinte, né? Nós temos aqui as chamadas raízes quadradas exatas, né? São aquelas que resultam em um número racional. Tá? Então você tem um outro caso, né? Toda raiz quadrada de um número real positivo que não é exata, né? Ou seja, não está nesse contexto, corresponde a um número irracional. Bom, então você tem, por exemplo, né, a raiz de 18, se você utilizar a calculadora, né, você tem uma aproximação para essa raiz quadrada. Tudo bem? Então vocês têm duas situações. Né? Você tem uma situação de raiz quadrada, em que essa raiz quadrada pode ser exata, ou não. Né? Então, em um caso você tem um número racional, e no outro você tem um número irracional. Tá bom? Então, quando você tem uma raiz, o importante é isso, né, que você saiba. Né? Quando você tem um número positivo que não é exata, essa raiz, então você tem um número irracional. Tá bom? Então, na sequência, nós vamos falar sobre um outro tipo de raiz. Tá? Nós vamos falar sobre a raiz cúbica. Tá? Então, qual é a motivação para falar disso? Aqui, uma recapitulação. Nós falamos da raiz quadrada, é um número positivo que elevado ao quadrado resulta em A. Então, o que será a raiz cúbica? A raiz cúbica será um número positivo que elevado ao cubo resulte naquele número que você está buscando a raiz. Ok? Então, na sequência, nós veremos os detalhes. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre um outro tipo de raiz, que é a chamada raiz cúbica. Tá? Mas antes da gente falar sobre a raiz cúbica, gostaria de lembrar o seguinte, olha, suponha, né, que você tem um quadrado cuja área é 9 centímetros quadrados, por exemplo. Qual é a medida do lado desse quadrado? Bom, nós já resolvemos esse problema, né, ou algum outro parecido, e nós vimos que esse problema é facilmente solucionado quando a gente extrai a raiz quadrada de 9. Né? Porque se nós temos um quadrado cuja área é de 9 centímetros quadrados, então a medida do lado é 3 centímetros, né? Porque 3 vezes 3, ou ainda 3 ao quadrado, é igual a 9. Ok? Agora pense na seguinte situação. Então, acho que todos vocês já viram um cubo, né? Um dado, né? Daqueles que você brinca. Suponha que você tenha um cubinho daquele perfeito. Tá? Então veja que vocês têm 3 dimensões e todos os lados têm a mesma medida, ou ainda todas as arestas têm a mesma medida, e você sabe que você consegue calcular o volume de um cubo simplesmente multiplicando as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Né? Ou seja, você faz a medida do lado elevado ao cubo, tá certo? Então, por exemplo, se você tem um cubo cujo volume é de 8 centímetros cúbicos, por exemplo, qual é a medida de cada um dos lados desse cubo? Bom, então você tem que pensar em um número que quando eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, né, comprimento, largura e altura, encontra 8, né, por exemplo. Ou seja, é o 2. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? Então, é parecido com aquele problema do quadrado, só que agora a gente está trabalhando com uma outra figura geométrica, no caso uma figura tridimensional, né? E nós estamos buscando encontrar a medida do lado, sabendo a medida, né, o volume ou a capacidade, né, dessa figura tridimensional. Tá certo? Então, fazer isso é extrair o que a gente chama de raiz cúbica. Tá? Então, se vocês se lembram, né, a raiz quadrada de um número A é um número positivo B, que elevado ao quadrado resulta em A. Né? A raiz cúbica é a mesma coisa. Você tem a raiz cúbica de um número real A é um número real B, que quando elevado ao cubo, resulta em A. Tá? A gente basicamente trocou a palavra quadrado por cubo, mais nada. Tá? Então veja, olha, nós denotamos assim. Né? Então se você tem A, um número real,
qualquer... Aqui é uma observação importante, né? A gente vai ver isso ao longo dos exemplos aqui. Então você pode ter um número real qualquer. Lembra que na raiz quadrada você precisava de um número positivo, lembra? Mas quando você tem raiz cúbica, a coisa pode mudar. Olha aqui, vamos lá. Então você tem a raiz cúbica de um número A, tá? É igual ao número B. Por quê? Porque B ao cubo é igual a A. Né? Ou seja, eu traduzi essas três linhas aqui simplesmente nessa frase aqui escrita em preto, né? Utilizando alguns símbolos matemáticos. Da mesma forma que nós fizemos na raiz quadrada, esse 3 é chamado de índice. Tá? O A, que eu estou tirando a raiz quadrada, é o radicando. Todo mundo é o radical. E B, que é o resultado, é a raiz. Tá certo? Então, um exemplo trivial de raiz cúbica é a raiz cúbica de zero. Né? Por quê? Porque 0 vezes 0 vezes 0, né? 3 vezes dá igual a 0. Tá certo? Então, você tem a raiz cúbica, o exemplo mais trivial, né, que nós temos aí. Tá bom? Então, vejamos alguns exemplos. Né? Raiz cúbica de 8. Então, 3 é o índice, 8 é o radicando, raiz cúbica de 8 é o radical. Ok? Qual é a raiz? Bom, a raiz, no caso aqui é o número B, é um número real que é elevado ao cubo dá 8. É a mesma coisa que você fazia na raiz quadrada, o mesmo raciocínio. Né? Só que no caso da raiz quadrada, você fazia o número ao quadrado. Agora aqui, na raiz cúbica, você faz o número ao cubo. Só isso. Sabe? Praticamente a mesma coisa. Não é? Então, vamos pensar. Qual o número que eu elevo ao cubo e encontro 8? Bom, é o 2, né? Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? Então, 2. Pois 2 ao cubo é igual a 8. Ok? Próximo exemplo. Raiz cúbica de 64. Né? Aí já complica um pouquinho, né? Mas a gente já sabe que o 2, né? 2 ao cubo é 8. Então, 2 não dá. Vamos pensar no 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Também não dá. Vamos no 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Opa, achou. Então é o 4. É o 4. Por quê? 4 ao cubo é igual a 64. Tudo bem? É assim que a gente justifica. Outro exemplo. Raiz cúbica de 27. Número 3, né? Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 3. Pois 3 ao cubo é igual a 27. Ok? E agora, raiz cúbica de menos 125. Professor, o que aconteceu? Por que tem um menos ali agora? Você não falou que antigamente, quando você estava com a raiz quadrada, você não podia ter o menos? Era impossível. Mas aqui não é raiz quadrada. Aqui é raiz cúbica. Na raiz cúbica, pode. Tá? Por que pode? Porque você pode ter um resultado sendo um número negativo, sem problema nenhum. Tá? Por exemplo, né? Se você fizer menos 5 ao cubo, quanto é menos 5 ao cubo? Vamos lá. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Mais 25 vezes menos 5 vai dar menos 125. Viu? Ou seja, raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Tá? Para raiz cúbica pode, tá? Então, você tem a raiz. Para raiz quadrada, isso aqui não vale. Tá? Você não tem raiz quadrada. Porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo resulte em menos 125. Mas, se eu tenho raiz cúbica, aí sim. Né? Por quê? Porque dá, aí você encontra. Por quê? Porque menos 5 ao cubo é igual a menos 125. Pronto. Essa é a justificativa. Não é?
Você procura um número que elevado ao cubo resulte naquele que você está buscando. Então, para a raiz cúbica, pode sim, tá? Pode sim encontrar um número negativo, tá bom? E o outro exemplo, raiz cúbica de menos 1000. Já digeriu o anterior? Já, né? Muito bem. Então, esse aqui, então, quanto que dá? Menos 10, né? Por quê? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Né? Então, você tem menos 10. Porque menos 10 ao cubo é igual a menos 1000. Tá? Lembra que aqui, gente, olha, por que é menos, né? Lembra da potenciação de números inteiros? Quando você tem aqui a base é um número negativo, né, e o expoente é ímpar, o resultado é sempre negativo. Tá? Por isso que dá. Tá certo? Bom, então o que a gente encontrou? Nós encontramos raízes quadradas que são o quê? Exatas. Tá? E você pode encontrar também as que não são exatas. Como assim? Muito simples, olha. Raiz cúbica de 20. Tá? Então, eu não sei. Lembra daquele processo que eu falei para vocês? Para a gente fatorar? Então você fatora. Né? Então 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Eu consigo juntar aqui de 3 em 3? Né? Ou seja, aqui raiz cúbica de 20 é a mesma coisa de raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 5. Isso aqui será uma raiz não exata. Tá? Quanto que dá? Atividade para vocês. Né? Façam na calculadora, por exemplo, né, a raiz cúbica de 20. Tá certo? Ou em algum programa, né, online, tá? Que te permita calcular raiz cúbica. Ou numa calculadora científica. Tá bom? Então, tudo bem, gente? Se eu quero raiz quadrada, eu busco um número que elevado ao quadrado me dá aquele outro que eu estou calculando a raiz. Se eu quero a raiz cúbica, né, de A, eu busco o número B, que elevado ao cubo me dá o A. Tá? E veja que, para raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. Mas, quando eu tenho raiz cúbica, existe raiz cúbica de um número negativo. Tá? E vocês devem estar se falando, bom, a raiz quadrada é porque o índice é 2. A raiz cúbica é porque o índice é 3. Tá certo? A diferença entre uma e outra é essa, né? Não tem mais nada. Na raiz cúbica, sim, você tem que colocar o índice. Tá? Lembra que eu falei que na raiz quadrada você podia ou não colocar o índice, né? O 2, para indicar a raiz? Aqui não. Quando você tem raiz cúbica, você tem que colocar o 3. Tá? Para indicar que você está calculando a raiz cúbica. Porque se você não coloca o 3, você, né, pode dar a entender que você está calculando a raiz quadrada de 8. Por exemplo, aqui. Se eu não coloco o 3, né, o que seria a raiz de 8? Bom, não é exata. Né? Então tem que colocar. Tá bom? O índice é muito importante. Então, beleza. Se o 2 é raiz quadrada, o 3 é raiz cúbica, pode ter outro? Pode. Tá? Você pode ter a raiz que você quiser. Você pode ter a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta, a raiz sétima, a raiz milésima, não importa. O que importa é essa regrinha aqui. Ó. Raiz, independente do índice que seja, né, de um número é igual a outro, se você pega esse outro e eleva a essa mesma quantidade aqui, seja ela qual for, e você encontra o radicando. Tá bom? A gente vai falar disso na sequência. Olá, pessoal. Assim como eu falei anteriormente, nós podemos sim ter raízes de diferentes tipos, tá bom? E, de uma maneira genérica, nós denotamos da seguinte maneira. A raiz enésima de um número real A é um número real B que, quando elevado a esse número natural n, resulta em A. Ok? Então, o mesmo esqueminha de antes. Nós temos a raiz enésima de A. Por que enésima? Porque nós estamos colocando um número, né, uma letra, no caso aqui a letra N, para indicar o número natural, ok? Que é diferente de 0 e de 1. Né? Lembra que esse símbolo
eu utilizo para, no caso aqui, excluir os números 0 e 1 do conjunto dos números naturais. Ou seja, esse n pode ser qualquer número natural diferente de 0 e de 1. Ou seja, n começa a partir de 2. Tá? Porque eu não posso ter raiz 0 de um número e tampouco raiz 1 de um número. Tá? Não faz sentido. Então, quando eu falo a raiz enésima de um número, eu estou dizendo um número natural que começa no número 2. Tá? Então, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, qualquer número natural, ok? Maior do que 1. Tá? Então, nós temos, olha, raiz enésima de A é igual a B. Por quê? Porque B elevado a N é igual a A. Mesma história adiante. Seja o N o número natural que você mais gostar. Tá bom? E, novamente, o exemplo clássico aqui, olha ele aqui, raiz enésima de 0 é 0, né? Porque se você multiplicar o 0 n vezes, seja o n que você quiser, né? Você sempre vai encontrar o 0, tá? Por exemplo, suponha que o n seja igual a 7. Se você multiplicar o 0 por ele mesmo 7 vezes, você vai encontrar o número 0, né? Você faz 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, né? 7 vezes, você encontra sempre o número 0. Tudo bem? Então, aqui, gente, veja que eu estou falando de uma coisa genérica, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com os detalhes. Nós temos dois detalhes aqui. Bom, os dois a gente já sabe, mas é importante que a gente deixe registrado, tá bom? O primeiro, se n é um número ímpar, se esse n aqui, ó, o índice é um número ímpar, por exemplo, a raiz cúbica, lembra que a gente viu? Então, se você tem uma raiz cúbica, por exemplo, o que pode acontecer? A e B podem ser o quê? Negativos. Lembra que eu falei? Se você tem a raiz cúbica de menos um número, por exemplo, né? Menos 27, né? Você encontra menos 3, né? Porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, tá certo? Então, sempre quando esse n é ímpar, tá bom? Você pode ter números negativos. Mas, se esse n é par, aí não. Por exemplo, lembra da raiz quadrada? Aqui dentro não pode ser um número negativo, né? E o resultado da raiz quadrada a gente está considerando que são números positivos, tá? Que elevados ao quadrado encontra esse número ali. Okay? Então, observação, se n é par, então nós podemos ter que o A é maior do que ou igual a 0, tá? Esse símbolo significa maior do que ou igual a 0, e o B maior do que ou igual a 0 também. Tá bom? Então vejamos alguns exemplos de raízes distintas, tá? Raízes enésimas, para alguns valores de n e para alguns valores do radicando. Vamos lá, então eu começo. Raiz sexta de 64. Bom, eu tenho que, quando eu vou fazer a raiz quadrada, a primeira coisa que eu tenho que observar, né, por isso que eu coloquei aqui atenção, é a paridade, que a gente chama, do índice, tá? Se ele é par ou ímpar. E aí eu vejo, bom, se é par aqui dentro não pode ser negativo, porque se for negativo, acabou, não existe a raiz. Tá? Por exemplo, aqui, ó, 4 é par, não é? Aqui dentro é negativo, acabou. Não existe essa raiz aqui. Então você pode colocar assim, ó, não existe. Você escreve o E ao contrário e dá um risco nele. Tá bom? Então, esse símbolo aqui não existe essa raiz, ou não é possível encontrar essa raiz dentro do conjunto dos números reais. Ok? Bom, aqui sim é possível, veja, porque eu tenho um número ímpar. Então, não tem problema. Né? Então, número par, positivo, par, negativo. Não pode. Ímpar, negativo, tudo bem. Par, positivo, ok. Ímpar, zero. Bom, zero não tem problema, né? Ímpar negativo, pode. Par positivo, pode também. Par negativo, não pode. Certo? Então, esse aqui não existe. Você escreve o Ezinho ao contrário e dá um tracinho nele, para indicar que não existe. Tá bom? Muito bem, então vejamos os outros casos, né? Como que eu calculo? Tá? Então, nós temos, por exemplo, raiz sexta de 64. Você está buscando um número, né, que no caso é positivo, tudo bem? Porque você tem aqui
Aqui dentro é positivo, aqui é par, então o resultado é positivo. Tá? Então você busca um mais aqui. Número positivo. Qual o número que, elevado à sexta potência, resulta em 64? É isso que você está buscando. Não é? Por quê? Se eu quero a raiz, né, no caso, sexta de 64, eu busco um número b que, elevado à sexta, resulta em 64. É isso que eu estou fazendo. Né? Então você tem, qual número elevado à sexta potência é igual a 64? É o 2, né? Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, é mais 2, pois 2 a sexta é igual a 64. Tá? Ou mais 2 elevado à sexta potência é igual a mais 64. Fica à vontade. Vou colocar o sinal de mais ali. Tudo bem? Próximo. Raiz quarta de 16. Eu estou buscando um número que... Isso aí. Elevado à quarta potência resulta em 16. É o 2 também, não é? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então é o mais 2 também. Porque 2 à quarta é igual a 16. Raiz quarta de menos 16 não existe, como nós já vimos. Raiz quinta de menos 32 existe? Existe. E vai ser o quê? Um número negativo, né? E qual será esse número? Menos 2, né? Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, menos 2. Ok? Pois, menos 2, a quinta potência, né? Número negativo com expoente ímpar resulta em negativo. 2 à quinta, 32. Qual é a raiz oitava de 256? Tá? De 1 sobre 256. Bom, lembra, né? Eu tenho que fazer, quando eu tenho raiz, eu busco a raiz do numerador e a raiz do denominador. Raiz de 1 é 1, né? Qualquer que seja esse índice, tá bom, gente? Pode ser raiz quadrada de 1 é 1, raiz cúbica de 1 é 1, raiz quarta de 1 é 1, raiz quinta de 1 é 1. Por quê? Porque você só vai multiplicar o 1 por ele mesmo um determinado número de vezes, mais nada, tá certo? Então a raiz oitava de 1 é 1. Ou seja, você está buscando aqui então raiz oitava, tá? De 1 dividido pela raiz oitava de 256. É isso que você está buscando. Então, a raiz oitava de 1 é 1, como eu falei, tá? E a raiz oitava de 256 é 2 também. Não é? Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Então dá 1 meio. Bom? Terminem aí de escrever, pois o meio elevado à oitava potência é igual a 1 sobre 256. Ok? Terminem de escrever a justificativa, assim como nos casos anteriores nós fizemos. Aqui, raiz nona de 0. Como eu falei, a raiz nona de 0 é 0, para qualquer, né? No caso aqui, n igual a 9. Né? Então, 0. Tá? Pois 0 elevado a 9 é igual a 0. Terminem de escrever. Tá bom? Raiz cúbica de menos 27. Dá? Menos 3. Né? Porque você tem aqui um expoente ímpar, um índice ímpar, perdão, e aqui dentro é negativo. Então, menos 3. Raiz quadrada de 121 é 11, né? Porque 11 ao quadrado é igual a 121. E raiz sexta de menos 64 não existe. Tudo bem? Então, esses foram alguns exemplos que envolvem diferentes tipos de raízes. E a justificativa, gente, é a mesma que nós estávamos utilizando anteriormente. Você sempre busca um número que, elevado ao índice, resulta naquele que você está buscando a raiz, ou seja, no radicando. Tudo bem? Então, é isso. Tá? Vocês têm que praticar bastante, tá bom? Façam muitas raízes, diferentes raízes, pratiquem bastante e não se esqueçam dessa observação aqui. Tá? Sempre observe a paridade do índice, ou seja, se ele é par ou ímpar, e veja o sinal do radicando, se ele é positivo ou negativo. Na próxima aula nós vamos falar sobre as propriedades dos radicais. Ok? Até mais.